Sidney está de volta ao local onde nasceu e cresceu. É muito doído voltar aqui hoje. Não, sem dúvida. Que eu 46 anos que eu moro aqui, nasci aqui. A história da minha família está toda aqui. No terreno devastado pela lama, ele aponta onde ficavam as casas da família. Aqui é onde eu morava, aqui é meu irmão do lado, aqui é minha mãe. Ao subir a escada que restou da própria casa, Sidney vê as dimensões da tragédia. Aqui ficava Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas Gerais. Praticamente toda a área hoje está assim, em ruínas. Das casas sem telhados, restaram paredes, entulhos. Tudo cor de terra, cor de lama. Saudade e revolta ao mesmo tempo, porque você luta para fazer uma casa praticamente a vida toda e questão de minutos você perde. Ao mesmo tempo, do alto, é possível ver que a natureza tenta reagir. No verde que brota ainda é escasso. Há um ano, essa mesma área estava assim, um terreno quase morto, tomado por lama. Barragem da Samarco acabou de estourar, igualzinho o tsunami, ó. 5 de novembro de 2015, 4h20 da tarde. A barragem de Fundão se rompe por falhas estruturais. A barragem era um dos 3 diques mantidos pela Samarco, na área de Mariana, usados para acomodar os rejeitos da extração de minério de ferro. Esse vídeo, gravado por funcionários da mineradora, registrou o desespero de pessoas em fuga. Um rio de lama totalmente fora de controle. O mundo tá acabando, Ô, Cláudio, sobe, Cláudio! Aí, a barragem. Pelo menos 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazaram da barragem, o equivalente a 20 mil piscinas olímpicas. Horas depois, o Domingo Espetacular sobrevoou a área devastada. "19 pessoas morreram no maior desastre ambiental do Brasil, o maior do mundo envolvendo barragem. Mais de 1.200 pessoas ficaram desabrigadas. Os rejeitos percorreram o leito do Rio Doce a 5 quilômetros por hora, poluindo a água e atravessando a divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo, e chegou ao mar. Bento Rodrigues era a comunidade mais próxima da barragem. Na estradinha, a placa lembra o pouco que restou do distrito de 600 habitantes. Até hoje, antigos moradores voltam aqui na esperança de resgatar lembranças que a lama não engoliu. O comerciante Mauro veio com o filho até o ginásio identificar o que pertencia à casa da mãe dele. O lugar virou um depósito de objetos recuperados nas ruínas. Eu reconheci a cortina da casa da minha mãe, muito ferro retorcido, muita panela, ferro de passar roupa, caixa d'água, um aperto que vem a lembrança de como a casa era. Por todos os lados, o estrago da lama. Este aqui era o único posto de saúde de Bento Rodrigues. A lama chegou quase até o teto. Da policlínica, restou basicamente a placa de inauguração, olha ali. Outubro de 2008. Seu Lindolfo tem 70 anos. Era motorista de ambulância e atendia moradores do povoado. Esta é a primeira vez que ele volta ao distrito
depois do rompimento da barragem. Isso é tristeza, né? Isso eu imagino o pessoal que perderam tudo e até hoje não sabem onde eles vão morar. Vários amigos meus que moravam aqui, né? Antes, um lugar pacato, sem violência. Agora, vigiado 24 horas por dia. Quem não era morador só entra acompanhado da Defesa Civil. Quando não havia vigilância, o povoado foi invadido por ladrões que saquearam as casas que não foram atingidas. Roubaram as esquadrias das janelas, as luminárias, alimentos, tudo o que havia dentro dos imóveis. Por incrível que pareça, levaram até os vasos sanitários. Muitos imóveis depredados ficam na parte alta de Bento, que não foi atingida pela lama. Mas eles também foram esvaziados. A maioria dos moradores se mudou para Mariana, a cerca de 10 quilômetros de distância. A mineradora Samarco instalou alguns sobreviventes em apartamentos. No fim do ano passado, cada família recebeu R$20 mil da Samarco. Metade como antecipação da indenização e o restante para comprar o que ainda faltava na casa. Por causa do acidente, na época, todos os imóveis disponíveis na cidade foram alugados pela mineradora. Neste conjunto de prédios, por exemplo, 11 dos 12 apartamentos estão ocupados por vítimas do desastre. São moradias com 2, 3 quartos, com mobílias idênticas, mas que nem de longe lembram um cantinho que um dia fez parte da história de cada um. Dona Efigênia não esquece da antiga casa, onde viveu por quase 50 anos. A aposentada, de 80 anos, se emociona ao pensar no dia em que perdeu tudo que tinha. Minha casa, né? Minhas plantas e os vizinhos, tudo. Minha máquina de costura foi embora na lama. A mineradora divulgou que até agora gastou R$655 milhões para diminuir os impactos sociais e ambientais do desastre. Para os sobreviventes, não tem sido fácil vencer os pesadelos, mesmo longe da antiga casa. Bom dia. A professora e diretora Eliene salvou 48 alunos em Bento. Só agora ela consegue falar sobre o assunto. Todo mundo via, né? A lama chegando? Chegando. E qual que era a sensação? Que a gente ia morrer, o tempo inteiro. Eliene foi alertada pelo marido sobre o rompimento da barragem. Correu de sala em sala, gritando para que todos saíssem dali. A barragem rompeu. Corre, vocês têm que correr. Ela foi levada pelo marido até um ponto alto de Bento. De lá, viu a lama tomar conta de tudo. Quando chegou na escola, meu coração doeu muito. Doeu demais. Em 20 minutos, a escola ficou parcialmente tomada pela lama. Hoje está assim. Os moradores agora travam uma outra batalha com a Samarco. A mineradora está construindo 2 novos diques em Bento, os chamados S3 e S4. Por que é que vocês não concordam com S3 e S4? Porque uma vez ele construído, ele não vai ser retirado e vai estar pagando a cena do crime. A gente quer que não só eu, mas a população inteira, para deixar as ruínas, para servir de exemplo, preservar nossa memória e até mesmo para estudos. A S3 já está sendo construída. A S4 foi autorizada por meio de decreto do governo de Minas. As áreas definidas envolvem propriedades privadas que seriam ocupadas com a obra. O governo informou que se trata de obra emergencial, principalmente para a segurança de outra barragem que existe no local, a de Germano, no período das chuvas. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Mauri Júnior, diretor da Samarco, disse que os diques não ameaçam Bento Rodrigues. O dique S4
vai ser construído e vai deixar todo o Bento Rodrigues que foi impactado pela lama com as suas ruínas intactas. Então não faz nenhum sentido falar que estamos tentando ocultar provas de crime. No DIC S4, iremos contornar o perímetro urbano do distrito sem que se alague nenhuma casa. Ao mesmo tempo, moradores definiram um outro local para a construção da nova Bento. Estas são as marcas de um novo tempo. Aqui vai ser reconstruído o povoado de Bento Rodrigues, uma fazenda que vai virar comunidade com todas as réplicas do que havia antes: escola, posto de saúde, igreja, as casas dos moradores. Uma área mais ou menos do tamanho de 55 campos de futebol, onde a vida vai recomeçar no meio do nada. Metade montanha e pasto, metade eucalipto. A previsão é que o novo distrito fique pronto em março de 2019. Um ano antes, os primeiros moradores já poderão se mudar. Daqui a 2 semanas, as famílias que moravam em Bento vão conhecer o projeto feito pela mineradora. Mas não que o povo queria que isso acontecesse, mas é um novo recomeço para a comunidade inteira de Bento Rodrigues. A 40 quilômetros de Bento, em Paracatu de Baixo, as lembranças estão por todos os lados. Aqui é a minha terra, eu gosto, aqui é meu sonho. Seu Antônio não teve a casa atingida, mas se recusou a ir embora. Ficou 4 meses isolado de todos. Tem galinha, tem porco, e tem uma vaquinha dando leite, tem garrote. Então, como é que eu vou deixar isso aqui para ir para a cidade? Para ficar de berço aberto lá sem ganhar um tostão? Nas históricas ladeiras de Mariana, o dia agora começa antes do sol nascer para centenas de pessoas em busca de emprego. 2 de cada 10 moradores foram demitidos depois da tragédia. Um outro lado do drama de quem dependia da mineradora para viver. De cada R$10 que circulavam em Mariana, 9 vinham da mineração. A paralisação das atividades da empresa provocou um efeito dominó. Parou de circular dinheiro e muitos comerciantes tiveram que fechar as portas. O município mergulhou num problema econômico e social nunca visto. Todos os dias, aquela cena ali se repete. São trabalhadores à espera de uma recolocação no mercado. Eu venho aqui todo dia. Faz quantos meses? Desde o ano passado que eu tô vindo nessa fila aqui. Não tô conseguindo nada aqui, não. Desde o rompimento da barragem, funciona. O prefeito de Mariana reconhece que sem a empresa restam poucas opções de emprego. Essa dependência da mineração, ela tem trago para nós uma segunda tragédia, que é a necessidade, por incrível que pareça, do retorno da empresa, para que então minimize esses impactos em relação à geração de empregos. Em Barra Longa, a 60 quilômetros de Mariana, os moradores sofrem com outro problema: a saúde. Quem antes não tinha nada, como Dona Maria, virou paciente frequente por causa da poeira do barro endurecido. Esses dias atrás aí eu tive muita dor de cabeça, febre, tossindo demais, né? 12 horas depois do rompimento da barragem, a lama chegou à cidade pelo Rio do Carmo. Em minutos, subiu mais de 20 metros e pegou de surpresa a população que morava na parte mais baixa do município. Só deu tempo de correr ali para aquela praça para testemunhar o efeito devastador da avalanche. Hoje é possível caminhar pelas ruas, mas as obras estão longe de acabar.
Operários da Samarco trabalham para recuperar o que foi ao chão: casas, ruas, jardins. A ideia é deixar tudo como antes na cidade revirada pelo barro. Em novembro do ano passado, abrir a loja de sapatos foi uma tristeza para o seu Denilson. Quase um ano depois, a loja reaberta, toda limpinha, pintada, as mercadorias de volta às prateleiras. E aqui o seu Denilson. Tudo bem, seu Denilson? Seu Denilson, nesse período todo, o que mudou na sua vida? Mudou muito, né? O comércio caiu muito. Então... Segundo ele, as vendas caíram pela metade. Foi muito difícil. Esse ano pra gente foi muito difícil. Mas ainda tem muito morador que aguarda ansioso por uma reforma. Nesta casa, por exemplo, tudo está como no dia do acidente. A lama, evidentemente já endurecida, tomou conta de todos os cômodos. O imóvel está interditado. Antônio morava e trabalhava aqui. Eu tinha uma pousada aqui nesse local que vocês estão vendo aqui, ó, e até hoje eles não falaram a respeito de nada comigo da pousada. Então, para mim, um ano sem uma resposta é muito tempo, não é? Nossa, Na última quinta-feira, o Ministério Público Federal denunciou 21 pessoas da Samarco e de suas controladoras, a Vale e a BHP Billiton, por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco do resultado. Entre elas, 6 estrangeiros. Os denunciados são acusados ainda pelos crimes ambientais, de inundação, desabamento e lesão corporal grave. Os homicídios, os 19, são qualificados. Por isso, a pena é de 12 a 30 anos. A motivação desses homicídios foi a ganância desmedida das empresas ou da empresa Samarco, aqui denunciada, e de suas controladoras, por lucro. Entre os denunciados está Ricardo Vescovi, diretor-presidente licenciado da Samarco. Um engenheiro da empresa VOG-BR também foi denunciado por atestado ambiental falso. Em nota, a Vale diz que adotará medidas para comprovar a sua inocência e de seus executivos. A BHP Billiton disse que aguarda ser notificada oficialmente e que irá apresentar sua defesa e dar suporte aos indivíduos denunciados. Nesta semana, o Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais confirmou em última instância uma multa de 100 milhões de reais contra a Samarco. A decisão é definitiva e a empresa deve fazer o pagamento. A Samarco já recebeu outras 5 multas do IBAMA e mais 18 penalidades da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais. O montante das punições por causa do impacto ambiental pode passar de 318 milhões de reais. O desastre de Mariana atingiu também comunidades que dependiam do Rio Doce para sobreviver. Há 10 anos, seu Antônio conduz balsas por essas águas. No ano passado, ele viu a lama de Mariana chegar até Governador Valadares, interior de Minas. Um ano depois, a lama continua aqui, no fundo do rio. É só levantar a areia que o barro que está decantado no rio sobe. Em alguns pontos é possível perceber que a lama que não desceu até o Espírito Santo ficou para trás, como nesse local aqui, olha só. Esses torrões secos são justamente resultado da lama que ficou pelo caminho no leito do Rio Doce. Dos cerca de 35 milhões de metros cúbicos de rejeitos vazados, menos de 10% foram recolhidos pela mineradora. Esse material está sendo enviado para o aterro sanitário construído em Barra Longa
ele está sendo, parte dele, incorporado na recuperação das estradas. O Rio Doce forma a mais importante bacia hidrográfica do sudeste do país. É a quinta maior do Brasil. Passa de ponta a ponta por 228 cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Governador Valadares, a cidade mais populosa da bacia, ficou uma semana sem água. Para a pescadora Elaine, a situação é ainda mais grave. Nos últimos 20 anos, ela tirou o sustento da família das águas do Rio Doce. Hoje não pesca mais. Meu irmão andou pescando para ver, ninguém quis comprar o peixe. Não existem informações precisas sobre quanto tempo a natureza levaria para se recuperar, mas o ambientalista já vê uma reação. A gente tem observado que o rio já vem dando sinais, né, de vida, né, com a flora voltando em alguns pontos, a fauna aquática. Lama e incertezas seguiram o curso do Rio Doce por outras cidades mineiras, até chegar ao Espírito Santo e desaguar no mar. Um trecho do nosso litoral descoberto pelos surfistas. Ali nasceu um povoado de menos de 1000 habitantes, onde se vivia da pesca e do campo. De uma forma ou de outra, todos dependiam das águas do rio ou das ondas do mar. Aquele lugar ganhou o nome de Regência, um distrito do município de Linhares, no Espírito Santo. Aí está a Regência, mais acima, subindo o Rio Doce, Linhares, e a cerca de 615 quilômetros da foz, o ponto onde ficava a barragem. A lama levou 17 dias para chegar ao mar. E quando chegou, mudou a paisagem. O antes e o agora. A imensa mancha marrom sobre o mar em novembro de 2015. E a imagem aérea gravada um ano depois. As ondas da praia, hoje. E o mesmo lugar filmado logo depois da chegada dos rejeitos. Para além das aparências, o fato mudou ali. E como estão as pessoas que conhecemos no ano passado? As imagens das ondas de lama afugentaram os visitantes. O que se acredita é que boa parte da lama da barragem tenha descido o rio e se depositado nesta região, onde as águas do rio e do mar se misturam. Os rejeitos teriam se espalhado por quilômetros e mais quilômetros da costa, em direções opostas. Uma grande faixa onde a pesca foi e está proibida. Veja no mapa. Uma semana depois da chegada da lama, a mancha de rejeitos se dividia em 4 níveis. De alta concentração, em vermelho, bem na foz do rio. Média, em laranja. Baixa, em amarelo. E um 4º nível, onde a lama já se misturava à água salgada. Pelo mapa mais atualizado, do dia 11 deste mês, o que se vê é uma mancha maior, próxima ao litoral, mas bem menos densa. E é dentro dela que está a faixa de restrição à pesca. São 54 quilômetros ao norte da foz, 34 quilômetros ao sul. Apesar da proibição pela Justiça Federal, tem gente que pesca no mar e gente que come. O senhor come esse peixe? Sim. O senhor não tem nenhum receio? Não. Então você não prova que tem a ver, né? Isso é ao longo da bacia do Doce, tá? Não estou falando só de Regência, não. Estou falando ao longo da bacia inteira. Você se sente seguro? Não. Não? Não.
Não me sinto porque, o que eu te falo, a gente precisa de coisas mais concretas, de laudos mais concretos. O senhor come peixe do rio? Até agora não comi um e nem come, dou conselho que ninguém coma. Segundo informações publicadas neste site, que reúne 23 instituições, como prefeituras e órgãos ligados ao meio ambiente, os metais encontrados na água do Rio Doce são os mesmos comparando as coletas feitas antes e depois da chegada do que se chama de pluma de rejeito. A água está em condições de ser utilizada. Mantém os mesmos parâmetros químicos, a menos de cor e turbidez. A gente já realizou mais de 1.600.000 análises, com mais de 61.000 laudos, que demonstram que a água vem melhorando essa qualidade e está dentro dos padrões. Mas o mesmo documento diz: as concentrações de metais na água do rio foram acentuadas e cita 11 elementos químicos que fazem mal à saúde. Nessa semana, houve decisão na Justiça Federal de Linhares, onde se localiza a regência, determinando a realização de perícia para termos certeza científica sobre a qualidade dessa água. O que a senhora sente vendo o rio daquele jeito? Ai, mas eu sinto muito triste. Eu não aguentei. Eu chorei de ver a água. Como nós estamos fazendo? Reencontramos Dona Alda na beira do rio. Seu Darcy, o marido, estava em casa fazendo uma rede. Aquele mesmo lugar onde vimos a pescadora pela primeira vez. De lá pra cá, muita coisa mudou. Tá mais bom, mas não. Parou mesmo, deu uma parada mesmo. Como é que a senhora está vivendo? Nós estamos vivendo com, diga a história, comprando, né? Eu compro o meu cartão, ele também compra com o cartão dele, que dá a aposentadoria dele, né? O cartão a que Dona Alda se refere é distribuído pela mineradora Samarco e dá direito a um saque mensal de R$ 1.200. Nós estamos de pé e mão quebrado. Nós não podemos ter um material, não podemos pescar, temos um barco, não podemos pescar. Como é que nós vamos viver de um cartão de R$ 1.200? Sobre esse assunto, a Samarco pediu que procurássemos a Renova, fundação que gerencia os projetos de recuperação do rio e que tem, entre os gestores, a própria mineradora. Este porta-voz da Renova disse que a qualidade do peixe ainda vai ser analisada. Ele está implementando um plano de monitoramento que vai medir a qualidade do pescado, não somente do Rio Doce, mas também do oceano, para que a gente traga uma situação de normalidade o quanto antes. Do mesmo rio saía o sustento de pescadores e do homem do campo. Há um ano, nós estivemos neste lugar, um sítio onde trabalham Dona Carmen, seu Newton, 3 filhos e uma nora do casal. Aparentemente, aqui a vida voltou ao normal. Tem água liberada para irrigação e a horta está assim, bonita, verdinha. O problema agora é, para quem vender? Encontramos seu Newton logo depois do rompimento da barragem. Ele tentava cavar um poço. As plantas estavam morrendo por falta de água. 8 meses depois, o poço foi abandonado. O cano ela é azul. Aqui, tá vendo? Aqui ele é azul. Mas aqui ficou debaixo da água, olha o que aconteceu. Ferrugem? Ferrugem. E o que aconteceu com as plantas? Aconteceu com as plantas a mesma coisa, só que a folha da planta, ela não desenvolve, porque a planta se desenvolve igual couve, alface, desenvolve pela folha, né? Então ela cria uma seda, fica esse sistema prático, a folha, e aí ela só vai diminuindo, vai secando, e aí a planta perde a vida. Seu Newton, então, voltou a bombear água do Rio Doce, ou o que restou do rio. Parecia ter dado certo. O que as pessoas dizem, Dona Carmen? Que o rio está contaminado da lama da Samarco. As pessoas falam assim, pessoal? Pergunta, de onde que é a irrigação, a água? Pergunta. Eu falo do rio. Não vou mentir. E aí a pessoa não compra? O pessoal fala que essa água está contaminada. Muita gente não compra. Alguns compram, tem coragem, outros, a maioria não.
Em casa a senhora consome? Em casa. O que é produzido aqui? Sim, a gente consome em casa. Não, que a gente tá jogando para as criações. A gente joga com o carrinho cheio, porque a gente não tem como vender. A gente gera laudos também que mostra a qualidade da água para fins não somente de irrigação, mas também de utilização da água para o consumo animal. Atualmente, é importante citar que esses laudos são todos disponibilizados às autoridades. Se identificou que havia metais pesados dentro do Rio Doce. Esses metais pesados, ainda que em certo momento não sejam identificados nos laudos e nas amostras realizadas pela própria Samarco, é preciso compreender, nós temos uma quantidade gigantesca de lama ainda acumulada no estado de Minas Gerais. Sempre que ver, vai haver o revolvimento de toda essa lama. E havendo o revolvimento dessa lama, essa lama ela atinge o estado do Espírito Santo. Diante de tanta incerteza, como voltar a atrair os turistas? A pousada de Sérgio e Gisele empregava 12 pessoas. 11 foram mandadas embora. Eu já teria fechado. E por ele? Tanto é que a gente está aberto até hoje, né? Por ele? Por ele, não por mim. Meu sonho não morreu ainda, então eu não vou matar ele antes dele acabar. Eu ainda tenho chance, tenho esperança, eu vou acreditando, cara, eu acredito. Até quando manter a pousada? Até quando ele enxergar que o sonho não se paga mais. Não mantém a gente e sequer se paga. Eles já fazem planos caso tenham mesmo que sair de regência. O casal arrendou uma outra pousada, bem longe dali. Fica em Barra Grande, no sul da Bahia, a 790 quilômetros da foz do Rio Doce. A operadora de ecoturismo tem se mantido com uma atividade até bem pouco tempo impensável: receber grupos de estudantes que querem conhecer o cenário do desastre. De repente começam a vir as demandas de pessoas querendo vir para o local da tragédia. Falei, caramba, como que a gente vai trabalhar com isso, sabe? Mostrar a tristeza do Rio num ambiente que sempre nos trouxe alegria. Este mês, a operadora promoveu um evento e convidou atletas de diferentes modalidades do Circuito Mundial de Surf. Eles subiram o Rio Doce a remo para mostrar que nem tudo está perdido. O passeio teve o patrocínio da Samarco, a mineradora. E no porto, houve protesto. A ilusão dos grandes lá de cima que tá falando que o Rio tá vivo. Regência não tá viva, a Regência tá morta, gente. Cara, não é assim. Tem ainda vida, as pessoas estão lutando para se reestruturar. E acredito que só depende da gente. Pra gente que mora aqui, o que a gente tá sentindo na pele, entendeu? Pra tá viva a Regência pra quem tem dinheiro. E não foi essa imagem que eu vi pessoalmente ali na água, remando, subindo o rio acima ali. Não foi essa pressão que eu tive, de destruição, a água poluída, como vem falando. Durante o passeio na foz, um sinal de esperança. 2 botos se aproximam dos caiaques. A vida voltando ao rio ou agonizando entre rejeitos? Comer ou não o peixe? Consumir os produtos da horta ou jogá-los aos porcos? Ficar ou sair da vila de vez? Você não consegue tomar uma decisão certo daquilo que vai acontecer, ou certo daquilo que você tem que fazer. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Desculpa. E vai tentando levar. A morte